continuidade ao nosso conteúdo, estaremos abordando hoje, dentro da histologia, o tecido glandular, né? Como nós já sabemos, os tecidos são formados por células que estão diferenciadas, e todas estas células agrupadas estão adaptadas para desempenhar a mesma função. E falando de tecido, nós temos os tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e o nervoso. O tecido glandular, do qual nós vamos tratar, ele é originado a partir do tecido epitelial. Então, lembrando que o nosso tecido epitelial, formado por células que estão unidas através de especializações da membrana plasmática e podendo existir entre essas células quase ou nenhuma substância intercelular, este tecido epitelial que repousa sobre a lâmina basal e esta, por sua vez, sobre o tecido conjuntivo, que é o subjacente, este tecido epitelial, ele pode ser de revestimento, como nós vimos, ele reveste as cavidades internas e externas, mas é esse tecido epitelial que também vai originar o quê? O tecido glandular. Então, nós temos aqui um esquema mostrando o tecido epitelial. E aqui nós temos as células proliferando e ela vai, essas células vão invaginando e à medida que essas células proliferam, se dividem ativamente, elas originam glândulas, né? Um tipo de glândula que mantém um contato com o meio externo, ou um tipo de glândula que não forma este canal para permitir que ele se comunique com o meio externo, mas mesmo assim, esta glândula originada pela invaginação do tecido epitelial, ela será uma glândula endócrina. Então, quando no tecido epitelial as células se multiplicam ativamente, proliferam e vai penetrando no tecido conjuntivo, como nós podemos observar, olha aqui é o tecido conjuntivo. E aqui esta parte que envolve é a lâmina basal ou a membrana basal. Estas células proliferando dará origem à glândula exócrina ou à glândula endócrina. Portanto, a glândula exócrina, ela tem esse ducto para permitir que as substâncias que esta glândula vai produzir seja eliminado pelo ducto, pelo canal. Já esta glândula endócrina não terá a formação de um ducto, de modo que esta glândula produzirá as substâncias, seja um hormônio, seja uma enzima, e fará a liberação para o meio sanguíneo através do transporte difusão. Nesta imagem, a mesma anterior, então aqui eu tenho o tecido epitelial, as células sofrendo a proliferação, invadindo o tecido conjuntivo, e aqui ele originou os dois tipos de glândulas, né? A exócrina e a endócrina. Lembrando que a glândula endócrina tem um ducto, tem um conducto, e que a glândula endócrina, ela não tem esse conducto, mas a liberação das substâncias fará através do transporte difusão. Bem, em relação ao epitélio glandular, nós temos que lembrar que ele tem a função de secreção, ele vai produzir alguma coisa. E esse epitélio glandular, por sua vez, ele é formado por células glandulares, e estas células, por sua vez, são especializadas em produzir alguma secreção, em produzir alguma substância. Mas as nossas glândulas poderão ser unicelulares. O próprio nome diz, se é uma glândula unicelular, ela é formada por uma única célula. Pode também estas glândulas estarem isoladas, né?
entre as células de revestimento, porque por dentro do nosso intestino, aqui está o intestino, aqui está o estômago. Por dentro do nosso intestino, nós temos esse tipo de célula chamada de caliciforme. Esta célula é glandular e ela está entre meio às demais células. Olha, está aqui muitas células e no meio dessas células uma glândula unicelular. Esta glândula caliciforme, como nós podemos observar aqui, ela tem o núcleo, o retículo endoplasmático rugoso, que vai sintetizar as proteínas, vai encaminhar para o complexo de Golgi, onde sofrerá uma especialização e em seguida o complexo de Golgi se encarregará de fazer o empacotamento. Ficará sob forma de vesículas e esta célula irá fazendo a liberação mediante a necessidade do nosso organismo ou do órgão onde ela está presente. Bem, quando as células, glandulares já estão agrupadas, então ela deixa de ser unicelular e passa a ser o que? Pluricelular. Na nossa boca, por exemplo, nós temos a glândula sublingual, olha onde ela está aqui embaixo da língua, a submandibular, olha aqui no fundo da boca, e a glândula parótida. Estas glândulas se abrem através de canais para a cavidade bucal. Então, elas liberam a nossa saliva, que é a amilase pitialina, que ao mesmo tempo é a enzima que se encarregará de quebrar o carboidrato do tipo amido. Mas lembrando que a nossa saliva, ela tem a água, não é? E ela umedece o alimento também para que ele possa sofrer o que? Logo a ação das enzimas, não é certo? Ao mesmo tempo que facilita também o deslize desse alimento durante o ato de deglutição, que ele vai passar da boca para a farinha, para o nosso esôfago, Bem, as glândulas exócrinas, como foi colocado, são aquelas glândulas que são formadas pela dobra do tecido epitelial, a invaginação, e durante essa invaginação fica como se fosse uma dobra, olha aqui, um canal, um ducto. E através desse conducto ou ducto é que o produto secretado será eliminado. Esse produto elaborado será eliminado. Porém, essas glândulas exócrinas, elas podem ser simples quando eu tenho aqui, um ducto e uma glândula apenas. Aqui está a glândula, que é considerada uma glândula tubulosa. Aqui eu tenho uma glândula acinosa, mas tudo que é secretado aqui será eliminado por esse ducto. E nesta outra imagem de varredura, uma imagem microscópica, eu tenho uma glândula também exócrina, é uma glândula da mucosa, Olha, é da mucosa, lá no intestino, a discussão da mucosa, esta glândula está entre as células que revestem o nosso intestino internamente. Então, as glândulas exócrinas simples são aquelas que têm um ducto, exócrina, um ducto, porém, estas glândulas não têm ramificações, por isso elas podem ser classificadas em glândulas tubulosas, como a glândula encontrada no intestino delgado, ou glândulas acinosas ou alveolares, como as glândulas sebáceas, que liberam aquela substância sebácea através de um canal. Qual é a diferença entre uma e outra? Olha o formato, aqui eu tenho um túbulo, em volta desse túbulo eu tenho as células, em volta dessa estrutura dilatada, são óbvio que são as células, mas ela está mais dilatada, é o que? Um alvéolo, Esta glândula tubulosa, nós podemos encontrar dentro do intestino, Então aqui estão, olha, os túbulos e o canal pelo qual ela fará a liberação. E aqui são os túbulos também, E ela vai o quê? Fazer a liberação das substâncias que ela mesmo produz, que a própria glândula produz. Então aqui eu tenho uma glândula tubulosa simples, é só uma glândula, não tem ramificações, olha, e aqui ela tem o canalzinho.
Se nós compararmos esta com esta, ela tem um canalzinho, mas a gente já percebe que ela está como bifurcada, ramificada, né? Então, esta glândula aqui já é uma glândula ramificada, certo, gente? É uma glândula composta. E essa mesma glândula tubulosa, cujo formato é este aqui, olha, ela também está aqui, mas dá a impressão que ela se enovelou. Então, é uma glândula tubulosa simples e enovelada. Esta glândula que tem esse bulbo, essa parte dilatada, é uma glândula alveolar, ou seja, acinosa. Mas essa glândula alveolar ou acinosa, como comparando esta com esta, nós podemos ver vários alvéolos aqui. Esta é uma glândula já composta, ela não é uma glândula simples. E aqui eu percebo que eu tenho glândulas alveolares ou acinosas, juntamente com glândulas tubulares. Então, esta é uma glândula tubo-alveolar composta. Vejam vocês que as glândulas são exócrinas, podendo ser tubulosas ou acinosas, simples ou compostas, tá bem? Bem, a glândula exócrina, portanto, composta, como nós acabamos de observar, elas são exócrinas porque elas têm um ducto, mas elas são compostas quando ramificadas. Olha, aqui eu tenho 3 glândulas, 3 ramos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3. Só que aqui só é de um tipo, é alveolar ou acinosa. Aqui é só tubulosa. Aqui eu tenho alvéolos e tenho o túbulo. Então, essas são as glândulas consideradas compostas. Tem alvéolos e túbulos. Bem, quando nós falamos que a glândula ela é exócrina, é porque ela dispõe de canais. Mas quando esta glândula vai eliminar o produto da sua secreção, como é que vai ser feita a liberação? Pode ser que ela faça a liberação daquilo que ela produziu, e juntamente com a secreção, sai as células da glândula, como é o caso de uma glândula sebácea. Então, é uma glândula que vai liberar o que produziu e as próprias células da glândula. Então, libera tudo. Tudo é uma glândula holócrina. E a glândula merócrina, mero parcial, vai eliminar apenas o que ela produziu. Observem aqui que está saindo pelo canal apenas a secreção, aquilo que ela produziu. E uma glândula apócrina, nesta glândula apócrina vai eliminar o que ela produziu e parte da glândula, né? E vai eliminar parte, uma porção da glândula está sendo eliminado junto, desagregando, olha, tá saindo os fragmentos. Então, é uma glândula apócrina. Então, eu posso classificar as glândulas de exócrinas e de endócrinas, mas quando a glândula é exócrina, ela poderá ser simples, ou poderá ser ramificada, ou poderá ser composta. E como é que eu vou avaliar como que essa glândula libera o produto da secreção? Depende. Se ela libera apenas o que produziu, merócrina. Se tudo o que produziu e parte da glândula, apócrina. Se tudo o que produziu e todas as células da glândula, holócrina. Então, aqui nós temos uma glândula merócrina que vai liberar apenas o que produziu. Aqui nós temos uma glândula holócrina, que é tudo, a célula da glândula e a própria secreção da glândula. E apócrina, como nós podemos observar aqui, está liberando a secreção, mas parte da glândula também vai se desagregando e saindo junto com a secreção. Como nós vimos nessa lâmina anterior, né? Nós temos, por exemplo, a glândula sudorípara, ela vai eliminar apenas o suor. As glândulas que tem dentro do estômago vai eliminar apenas o produto da sua secreção, o ácido clorídrico, tá bem? Já as glândulas mamárias liberam parte da glândula e o leite que ela produziu. Então, a glândula mamária é uma glândula apócrina. Bem, as glândulas podem ser endócrinas, e quando a glândula é endócrina, observem que durante o processo de invaginação do tecido, ela não forma canais. Olha, aqui está a glândula totalmente fechadinha.
Durante o processo de invaginação, não formou um canal como a glândula exócrina, como nós podemos observar nesta imagem, ó, tem um canal. Esta glândula, por exemplo, ela já não tem canal, mas ela vai produzir a substância e ela vai liberar pelo mecanismo de difusão, que é um transporte passivo. Mas geralmente as glândulas endócrinas vão produzir que tipo de substância? Pode ser um hormônio que essa glândula esteja produzindo, né? E aí vai liberar os produtos da secreção que cairão aqui, olha, diretamente nos capilares, atravessarão da glândula para o interior dos capilares por difusão. Temos alguns exemplos de glândulas endócrinas, como a hipófise, que fica no crânio, a tireoide, que fica envolvendo a nossa traqueia, as paratiroides, que ficam atrás da tireoide. Temos as glândulas adrenais, que secretam os hormônios adrenalina, acetilcolina, os mineralocorticoides, glicocorticoides, não é? Temos o pâncreas, que produz a insulina e o glucagon, que são hormônios que regulam a nossa normoglicemia, a taxa de glicose. A tireoide vai produzir o hormônio tiroxina, que vai controlar o metabolismo basal. As paratiroides farão a regulação do cálcio e fosfato, não é? No nosso sangue. Os ovários produzirão 2 tipos de hormônio, estradiol e o progesterona. Os testículos produzirão o hormônio testosterona, né? Então, temos vários tipos de glândulas. Já as glândulas anfícrinas, como que eu vou comparar com a endócrina e a exócrina? Estas glândulas podem ser ao mesmo tempo endócrina e exócrina. Como assim? Como nós temos aqui, olha, o órgão pâncreas, nós temos aqui um canalzinho pelo qual será liberado as enzimas que o pâncreas produziu. Quais enzimas? Tripicinogênio, que é a precursora da tripsina, que quebra a proteína, libera a enzima através de um canalzinho aqui no intestino delgado. Temos a enzima amilase pancreática, que vai ser liberado para o intestino através de um canalzinho. Temos a lipase pancreática, que vai ser liberada no intestino também através deste canal. Então, o pâncreas produz as enzimas e libera através de um canal que se abre aqui no intestino delgado, na primeira porção, que é o duodeno. Então, este órgão está se comportando como uma glândula exócrina. Mas quando as células do pâncreas, as ilhotas de Langerhans, produzem 2 hormônios, insulina e o glucagon, a insulina, ela vai fazer o quê? Regular a concentração de glicose no nosso sangue. De que maneira? A insulina é um hormônio que aumenta a permeabilidade da célula, aumenta os poros da membrana plasmática e toda a glicose que está em excesso na nossa circulação vai passar para o interior das nossas células, ficando as moléculas de glicose armazenadas sob a forma de glicogênio, seja no fígado ou nos nossos músculos. Né? Então, a insulina é a molécula que vai transportar a glicose para as nossas células, onde elas poderão participar da respiração celular ou ficar armazenadas nos nossos músculos, no nosso fígado. Por outro lado, se o meu corpo agora está precisando de açúcar, meu sangue está precisando de açúcar, o hormônio glucagon que o pâncreas produz, vai lá no fígado, quebra a molécula de glicogênio e devolve esse açúcar para a circulação sanguínea. Ou age nos nossos músculos, liberando as moléculas de glicose que estavam nos músculos para o nosso sangue. E por que liberou? Devido à baixa taxa de glicose no sangue, que então estaria apresentando o que? Uma hipoglicemia. Então, o órgão pâncreas, ele vai regular a taxa de açúcar do nosso sangue, que tem que ser mantida de 70 a 110 miligramas para cada 100 ml de sangue. Se está abaixo, é o hormônio glucagon que vai devolver o açúcar do sangue. Se está acima dos 110, é o hormônio insulina, que vai fazer o quê? Tirar o excesso de açúcar do sangue.
Bom, como nós vimos, gente, o tecido epitelial, ele vai revestir o nosso corpo. Ele é um tecido que reveste internamente o intestino, o estômago, então ele vai fazer também o papel de absorção. Mas é o tecido epitelial que vai invaginar e formar o que? As nossas glândulas. Logo, as nossas glândulas podem ser exócrinas ou endócrinas. Sendo assim, né, nós temos aí o tecido glandular formado por glândulas endócrinas, exócrinas e glândulas mistas, né? Daremos continuidade então às nossas aulas depois, falando sobre o tecido conjuntivo.